nós fôssemos dar um nome a esses estudos, essas reflexões que temos feito aos domingos, talvez pudéssemos chamar de a história da salvação, porque a cada domingo nós estamos refletindo num fato importante dessa história, cujo autor é Deus, o protagonista é Jesus, mas há atores coadjuvantes que são importantíssimos para que essa história chegue ao seu clímax. E nós começamos no primeiro domingo falando a respeito do próprio Jesus, que é antes de qualquer um. Depois falamos a respeito do Adão e a sua queda junto conosco, porque estávamos ali embrionariamente com ele. Vimos também a questão e a importância de Noé, porque a partir ali de Noé é preservada a semente daqueles que iam ser povo de Deus e, consequentemente, aqueles que iriam ser os ancestrais do Messias. Depois o pastor Anthony nos mostrou a relação que há entre o Salmo 22 e a crucificação de Jesus. Domingo passado nós falamos sobre quem mesmo? Ou melhor, domingo passado foi sobre Noé. O pastor Anthony foi antes. E hoje nós chegamos em Abraão. Então, Gênesis capítulo de número 15, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer, de Damasco. E Abrão prosseguiu: Tu não me deste filhos, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor: ele não será teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegues contá-las. E acrescentou: assim será a tua descendência. E Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso que o creu como justiça. Pai bendito, estamos diante da Tua palavra e pedimos a Tua intervenção, a Tua atuação, o Teu esclarecimento, a Tua revelação, para a Tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. Se tem um versículo preferido do apóstolo Paulo, é esse Gênesis capítulo de número 15, verso de número 6, que diz: E Abrão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Porque a teologia, ou a ideia do Novo Testamento, que distingue a nossa fé, a fé cristã, de qualquer outra religião, é que Deus resolveu nos salvar por meio de Jesus, o seu Filho, e que aqueles que têm a mesma fé que Abraão teve naquilo que Deus fez, naquilo que Deus revelou, naquilo que Deus falou, Deus considera justo. Deus sabe que ninguém há de se salvar por si mesmo, Ele resolve nos salvar pela atuação dEle, e decide: são todos pecadores, estão todos debaixo do pecado, eu estendo as minhas mãos para salvar aquele que crê em Jesus. E o Paulo tem uma luta muito grande com os judeus de sua época, porque eles, como qualquer religioso, não podem entender que Deus resolva salvar a mim e a você de graça. Não por aquilo que eu ou você faça, mas por aquilo que Ele fez. E Ele resolve então oferecer gratuitamente essa salvação por meio do Senhor Jesus e por meio
e para aqueles que em Jesus creem. Então o apóstolo Paulo vai bater muito na tecla no Novo Testamento a respeito da salvação pela fé. E se você tirar isso de mente, você começa a interpretar todos os outros textos da Bíblia aleatoriamente, e é muito capaz que você caia de novo na lógica da religião. Então é muito importante para você entender, você que está seguindo a Jesus, que você anda com Deus é pela fé. É pela fé que Deus te justifica. Agora, se eu fosse perguntar a você a respeito da fé, você diria ser um homem de fé? Uma mulher de fé? Você é um jovem ou uma jovem de fé? Porque a fé tem pelo menos 3 ângulos. Por exemplo, a fé pode ser entendida como um conjunto de doutrinas que você professa serem as verdades que você crê. Por exemplo, o credo apostólico, que começa dizendo assim: creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo. Então, esse conjunto de eu creio constitui a sua fé. Mas uma outra dimensão da fé é aquele poder, aquele dom especial que Deus dá para alguns indivíduos realizarem em seu nome proezas. Por exemplo, Jesus disse que se tivermos fé, poderemos dizer a um monte para ele se lançar ao mar, e isso acontecerá. E uma outra forma de entendermos a fé é a questão do andar nessa vida com Deus, como foi o caso de Abraão. E você sabe o que eu acho interessante na vida do Abraão? É que de todos os personagens da Bíblia, ele provavelmente é um dos mais comuns. O Abraão, ele não construiu, por exemplo, uma arca. O Abraão, ele não foi usado por Deus, por exemplo, para abrir um mar vermelho. O Abraão, ele não escreveu um provérbio sequer, como foi o caso do Salomão. O Abraão, ele não foi rei como foi depois Davi. E o Abraão, até onde nós sabemos e onde é registrado na Bíblia, não fez sequer um milagre. Ou você pode me lembrar de um milagre que o Abrão ou Abraão tenha feito e tenha sido registrado nas Escrituras. Ele é um homem comum, com uma esposa que não pode engravidar, tem problemas familiares envolvendo bens, como foi o caso com o seu sobrinho Ló. Ele, de vez em quando, se sente a sua fé enfraquecer, devido às pressões da vida, e de vez em quando conta uma mentirinha aqui, conta uma mentirinha lá, para, sabe, assim, não ficar muito apertado, não passar por problemas que ele não gostaria de passar. De vez em quando ele é repreendido até por ímpio, porque quando a fé dele bambeia, ele começa não mais a andar na fé, mas segundo os seus impulsos, aí ele se torna repreensível. Ele tem momentos assim que quase coloca o plano de Deus para a vida dele a se perder, porque ele entrega a Sara, a esposa, se esquece que a Sara também faz parte do plano da salvação. Então, ou seja, o Abraão é muito parecido comigo, é muito parecido com você também. E, no entanto, Deus vai fazer dele o patriarca do povo de Israel, por meio de quem vai vir Jesus, aquele que vai abençoar todas as famílias da terra. Deus vai fazer do nome dele um nome famoso, um nome que esteve na boca do Paulo, um nome que esteve na boca do Senhor Jesus. E Deus vai dizer que ele é amigo dele. Abraão é meu amigo.
e vai colocá-lo numa distinção como ninguém. Ele é considerado o pai da fé. Então, essa história do Abraão vai nos mostrar que fé é muito mais do que viver no sobrenatural de segunda a segunda, de ver milagre todo dia, ver anjo, e orar, e o monte se mover. Tem uma outra dimensão da fé que Deus olha e Deus fala, esse é meu amigo. E aí, se fôssemos perguntar para o Abraão, Abraão, você que andou com Deus, você que foi considerado o pai da fé, diz assim, o que é então andar na fé? E aí eu creio que o Abraão ia nos responder pelo menos duas coisas. Ele ia nos dizer assim, olha, eu aprendi com Deus, nas minhas andanças, que andar na fé é viver submetendo o seu querer, a sua vida, todos os dias, aquilo que você já ouviu dele, de Deus. Porque Deus, Ele não espera que você viva de acordo com aquilo que você ainda não sabe. Mas Ele sabe que você já sabe de algumas coisas. Você ouve a Deus. Deus é um Deus que fala. E nós temos pelo menos dois problemas com esse negócio de Deus falar. O primeiro problema que a gente tem com esse negócio de Deus falar é que nem sempre Ele fala o que a gente quer ouvir. E o segundo problema é que quando Ele fala para a gente sabe que é para a gente. A gente reconhece, opa, essa foi para mim. Porque ninguém sabe disso. Só Deus. Deus falou. Deus falou. E agora? Porque se Ele não tivesse falado nada, você está limpo do seu pecado. Agora, a partir do momento que Ele chega e fala, não é mais uma questão de entender ou não entender, de ouvir ou não ouvir. Quando Ele fala, é uma questão, e aí, qual é a sua decisão? Vai obedecer ou não? Obediência ou rebelião? Eu lembro uma vez, estava de férias, e aí entrei no quarto, liguei a TV, e estava passando ali uma pregação. Eu vou ser muito sincero com você, eu tenho um pé atrás com pregação de televisão. Vou ser muito sincero com você. Tenho 2 pés atrás às vezes. Mas eu comecei a ouvir, e vou ser mais sincero com você ainda. Não é que Deus falou comigo? Não é que Deus falou comigo? Eu até olhei assim para ver se tinha mais alguém, não, só tinha eu mesmo, era comigo o negócio. E falou assim, mas não quer dizer que tudo que fala lá é de Deus, não é isso. Mas aquele dia eu tive que ficar no pé da cama. Deus está falando comigo. E foi muito claro. E foi tão claro, mas tão claro, que não tinha como assim perguntar, foi o Senhor mesmo? Não, foi Ele. Foi Ele. Ele falou. Muito claro. E aí eu não tinha outra decisão, outra coisa a fazer, senão uma decisão. Deus falou. E agora? Obedece ou não? Como esse negócio de viver em desobediência não dá certo, então você vai doer. Vai ser uma humilhação para mim. Uma humilhação. Mas o que eu posso fazer se aquilo que antes era dúvida, agora é certeza? Porque antes eu podia dizer, eu não sei. Não, agora eu sei. É isso, está claro.
engraçado que o Abraão, irmãos, ele não tinha Bíblia na época, ele não tinha TV, e eu não sei como acontecia, mas quando Deus falava, ele sabia que Deus estava falando. Ele sabia. Eu acho que teve alguns momentos que ele preferiria não ter essa capacidade de discernir. Deus está falando. E você sabe que o Abraão, ele se acostumou a dar só uma resposta para Deus. Todas as vezes. A resposta era: sim, Senhor. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e me entregue no monte que eu te mostrarei. Sim, Senhor. Abraão, dá ouvidos à tua esposa Sara. Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. E eu acho interessante que no capítulo de número 22, por exemplo, quando é a prova maior da vida do Abraão, Deus chega para ele no verso de número 2 e diz assim: toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. No verso 3 diz assim: Abraão levantou-se de manhã cedo. Manhã cedo. Então foi dizer: sim, Senhor, e eu já estou indo. Não foi assim, sim, Senhor, e deixa eu pedir oração para os irmãos para ver se é isso mesmo. Não foi assim, não, sim, Senhor, mas o senhor sabe como eu sou, a carne é fraca. Não, sim, Senhor, e colocou o relógio para despertar lá 5 horas da manhã e foi fazer o que Deus tinha falado. E eu acho interessante também que o Abraão, a gente vê muito personagem da Bíblia retrucando com Deus, né? Mas eu não vejo uma vez Abraão retrucando com Deus quando o assunto é com ele. Ele retrucou um pouco com Deus quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e ele se lembrou lá do Ló e começou a perguntar se Deus encontrasse ali. Foi descendo, né, de 50, 40, 30, chegou 10, Deus falou assim: olha, se eu encontrar 10 ali que anda comigo, eu não vou destruir a cidade. Só que não tinha nem 10. Mas fora esse episódio, Abraão, ele ouve, ele crê, ele faz. Ele ouve, ele crê, ele faz. Obedece. E talvez por 2 motivos. Primeiro, porque ele sabia que, não é que com Deus não se discute, mas não vale a pena discutir com Deus, porque como é que você vai discutir com alguém que sabe mais que você? Como é que você vai discutir com alguém que ama você mais do que você? Como é que você vai discutir com alguém que não está vendo só o que você está vendo, mas está vendo o que vai ser amanhã, está vendo o que vai ser daqui 1 ano, está vendo daqui 10 anos, daqui 20 anos? E como você vai entender tudo que ele está fazendo se você é finito e ele é infinito? Como é que você vai andar com um Deus que sabe todas as coisas do avesso, de trás para frente, se não for unicamente pela fé? Ou seja, aquele que anda com Deus, ele não anda por tudo que entende, mas ele anda por tudo que crê. Mais ou menos assim: Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo, e nem o porquê, mas uma coisa eu sei: o Senhor é bom.
O Senhor é amor, o Senhor me amou, o Senhor entregou o seu único filho. Então, ainda que eu não entenda, eu vou crer no seu caráter, que o seu caráter não muda, o Senhor é o meu. Eu vou crer que o Senhor é como um pai. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu vou crer. E não é assim uma atitude de desprezo para com a razão. Nós cristãos não desprezamos a razão. Mas nós entendemos que a razão tem um limite. Chega um ponto que a razão, ela não entende mais. Então o nosso caminhar não é sustentado só pela razão, mas é sustentado e movido pela revelação de Deus na sua palavra. No nosso coração, naquilo que Ele vai falando conosco à medida que nós vamos caminhando com Ele. Então a fé não é irracional. A fé não fica aquém da razão, mas a fé é supra-racional, ela vai além. E a fé no sentido assim não é de eu tomar uma atitude arrogante para com a minha vida e para com Deus e dizer, não, eu vou lá, eu vou fazer, vou acontecer e Deus vai ser comigo. Não é isso. É a fé que diz assim, Senhor, se o Senhor fizer A, amém. Se o Senhor fizer B, amém. Se o Senhor não fizer nem A, nem B, louvado seja o nome do Senhor. Eu entrego. Está aqui, ó, a minha vida, está aqui os anos que eu ainda tenho nessa terra, está aqui os meus filhos, está aqui o Isaac, está aqui a Sara, está aqui o Ismael, está aqui o meu passado com o Senhor, está tudo nas suas mãos. Seja feita a vontade do Senhor, eu confio em Ti, eu confio no Senhor. Está aqui o meu pedido, está aqui o meu desejo, está aqui o meu anseio, mas eu já entendi que eu não sou melhor administrador da minha própria vida do que o Senhor. Eu posso contar quantas vezes eu já não quis administrar a minha vida sem o Senhor e o que aconteceu. Então, Senhor, em nome de Jesus, o que o Senhor me falar, eu vou fazer. E o que o Senhor fizer está bem feito. Só te peço uma coisa, não deixa eu andar longe de Ti. Só isso eu lhe peço. Não deixa eu andar longe do Senhor. Se o meu caminho é a cruz, que seja com o Senhor. E o Abraão sabia também que crer se resume, irmão, em uma palavra. Sabe o sinônimo de crer? Obedecer. Quem não obedece é porque não crê. Quem crê, obedece. É como disse já um pastor. Quem quer discutir a fé é porque não quer obedecer à fé. Quem crê não discute. Quem crê vive. Quem crê anda, quem crê obedece, quem crê faz aquilo que se ouviu. E que reconheceu que aquilo que se ouviu foi Deus que falou. Então, com amor novamente pastoral, eu te pergunto, o que Deus já falou com você? Que você discerniu, isso daí foi Deus quem me falou. O que Deus falou para você fazer e você ainda não fez? O que Deus falou já para você parar de fazer e você ainda faz? Porque o que Ele fala para você não caia de novo no engano da serpente. Não é para te escravizar, é para te libertar. Não é para te humilhar, mas é para te conduzir num caminho de honra, de filho de Deus, de filha de Deus. Não é para o teu mal, é para o bem. Por isso, como diz aquele hino nosso, crer e observar tudo aquilo que Ele ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Então, se o Abraão fosse nos dar uma definição, o que é andar na fé? Andar na fé é andar conforme aquilo que já se ouviu de Deus. Foi Deus que falou, é esse o meu caminho. Não tem discussão. É isso. Deus já falou.
Está claro. Não é uma questão agora de entender, está entendido. A questão é, eu quero ou não quero? Me submeto ou não? Está claro. Deus, quando fala, Ele fala claro. Segundo, o Abraão nos diria assim, olha, andar nessa vida com Deus não é fácil não, meu filho. Andar com Deus nessa vida não é fácil. Tanto é que Jesus, lá no Evangelho, ele diz assim, olha, quem quiser andar comigo, olha, é melhor sentar antes e calcular o preço. O Abraão diria assim, olha, por isso, andar com Deus é viver de acordo com o que já se ouviu de Deus. E quando você submete a sua vida àquilo que você já ouviu de Deus, você vai entrar por um caminho apertado. Você vai se colocar contra o inferno vai se colocar contra você. E a sua carne vai gritar, porque ela não quer se submeter. Então vai ser muito difícil, meu filho. Agora, andar na fé, ao mesmo tempo que é andar de acordo com aquilo que já se ouviu de Deus, andar na fé é também andar cada passo. Senhor, agora eu estou na tua vontade, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque a casa vai cair. Porque antes eu estava sustentando todo esse negócio com mentira, agora eu falei a verdade, agora é só o Senhor na minha vida. E geralmente a casa não cai, porque Deus segura. Deus honra. Casa cai se continuar na mentira, aí cai, porque mentira não se sustenta. Então aí você passa a andar na verdade, você começa a ter inimigo, você começa a andar na verdade, você começa a dar de cara com o diabo. Então Abraão ia falar assim para a gente, vai ser difícil, vai ser complicado, você pode perder coisas, por andar com Deus. Mas, ao mesmo tempo, andar com Ele é crer que aquilo que você precisar para a caminhada não faltará, Ele proverá. É andar crendo na provisão que não vem na mão do homem, não vem da mesa dos demônios, mas vem da mesa de Deus. Como fez Jesus lá no deserto. Poderia ter resolvido o problema da fome dele assim, ó. Tinha poder para chegar à pedra e transforma-se em pão. Mas ouviu de Deus, transforma em pão? Ouviu de quem? Então, isso aqui não. Pô, mas resolve logo o seu problema, você não está precisando? Mas eu não ouvi de Deus. Eu não vou me assentar na mesa do demônio, não tenho parte com você. Aí teve que esperar. Mas vieram os anjos e o serviram. Então é decisão resoluta. Eu prefiro morrer no deserto do que comer sentado junto com o inferno. Eu não tenho parte com isso. Não tem acordo. Tem acordo com o inferno. Ou é Deus, ou é Deus. Tem conchavo. Não tem contrato temporário. Não, é só até eu passar esse aperto. Não tem acordo com o inferno. Não tem acordo. Jesus pôde dizer no fim da sua vida, está chegando a hora do príncipe das trevas e ele não tem nada em mim. Nada. Nem uma gota. Nada. Não tem autoridade. Só vem falar comigo pelas costas, porque não se mantém de pé diante de mim. Até porque você que anda com Deus, você sabe que na vida com Deus não faltam duas coisas sempre. Não falta provação
mas também não falta provisão. Tem provação? Muita. Mas também é abundante a provisão. Tem luta? Tem muitas. Mas vem força que você não sabe de onde. Quer dizer, você sabe. Tem momentos de aflição, de tribulação? Tem, mas tamanha é a tribulação, tamanha é a consolação. Você passa por lutas, você passa por sofrimentos, mas Deus passa com você, Deus estende a mão, Deus te abraça, Deus fala ao seu coração, Deus te coloca de pé de novo. Deus te coloca de novo no caminho, Deus fala de novo, não, eu não me esqueci de você, eu estou com você. E tem coisa melhor do que isso, do que você deitar e saber, andei esse dia com Deus, estou deitando pela graça de Deus, e eis de me levantar amanhã pela força que Deus me dá. Pela força que o Senhor me dá. Então a vida do Abraão foi provação atrás de provação. Luta atrás de luta. Mas não teve tempo na vida desse homem que não faltaram-se as provisões que vieram do céu. Ele, na hora mais angustiante talvez da vida, é quando o filho olha e pergunta, pai, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Eu imagino ouvir isso do meu filho. Aí o Abraão diz assim no verso 8, meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro. Deus mesmo proverá o cordeiro. E aí você sabe que ele, na hora do sacrifício, o anjo brada do céu, diz, Abraão, Abraão, ele diz, estou aqui. E o anjo disse, não estenda a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Verso 13, então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Aí verso 14, por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová Jiré, pelo que se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Quer provação maior do que essa? Quer provisão maior? Deus estava atento, Deus não estava cochilando, Deus viu, na hora que pegou o cutelo, Deus já falou, pode parar. E olha para trás que tem uma surpresa. Presente para você. Um cordeiro para você colocar no lugar do seu filho. Eu nunca mais vou me esquecer disso, Abraão. Nunca mais. Nunca mais. E aí o Senhor diz assim, verso 16, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei e te multiplicarei grandemente a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar, e a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedecestes a minha voz. Então, sabe por que muitas vezes você não entende o que Deus está fazendo? Primeiro, porque nem tudo que Deus faz dá para a gente entender mesmo, Ele é infinito, Ele tem um caminho dele. Ele vai lá dizer em Isaías, capítulo de número 55, lembra o que ele diz lá? Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque assim como o céu dista da terra, os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os teus caminhos. E por isso depois o sábio vai escrever lá no provérbio, não se estribe no seu próprio entendimento, confia no Senhor, e Ele endireitará as tuas veredas. Então você não entende o que Deus está fazendo porque Ele tem outro caminho, e não bate com o teu caminho. E você não entende o Senhor muitas vezes porque você acha, você é filho de uma cultura totalmente individualista como eu também sou. Você acha que tudo que Deus for fazer na sua vida diz respeito só a você.
Como se não existisse mais ninguém no mundo, é só você, o autor principal, e o resto é tudo coadjuvante. Então, tudo que Deus fizer diz respeito a você. Não, meu filho, tem mais gente aqui no barco. Tem mais gente aqui no mundo. Tem mais gente que se Deus mexer aqui agora, vai destruir vidas lá, você nem vai conhecer, nem ver, mas Deus está vendo tudo, Deus vê tudo. Deus vê todos. Então Deus vai dizer claramente depois no verso 17, coisa que o Abraão nem ia imaginar ou pensar, olha, porque me obedecestes, por meio da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estava em jogo ali não só o Isaac, Abraão, estava em jogo todas as famílias da terra. Porque o plano de Deus para mim e para você, como filhos dele, nós, menininhos mimados, entendamos uma coisa, plano maior, meninos e meninas, plano maior de Deus para a nossa vida não é simplesmente nos abençoar, mas é fazer de nós uma bênção. Sê tu uma bênção. Oração do cristão maduro não é, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Oração de quem está chegando assim na estatura do Abraão. Um dia vai estar na estatura de Cristo. Senhor, eu não sei quantos dias eu ainda tenho nessa vida aqui, mas faz de mim uma bênção. Para o maior número de pessoas possível. Se manifesta por meio da minha vida. Que a minha vida não seja um fim em si mesmo, egoísta, mesquinho. Aqui, Senhor, a minha vida. Está aqui o madeiro. Faz de mim uma bênção. Glorifica o teu nome por meio da minha vida. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Então, Deus, Ele proveu o cordeiro, que você sabe representa Cristo. Ele, sabe, Deus é assim, irmãos. Eu acho impressionante que, às vezes, uma coisa que batia muito em mim era assim: Deus está com tanto problema grande, vai se preocupar com esse problema mesmo? Deus deve estar preocupado lá com o ISIS, lá na Síria. Isso é coisa grande. Agora, mas interessante é que o Deus que proveu o cordeiro no lugar do Isaac, porque estava em jogo todas as nações da terra, é o Deus que vai se preocupar em ajudar um servo do Abraão a encontrar uma esposa para o Isaac. Rebeca. É o Deus que, quando o Abraão precisa de amigos, dá graça lá aos olhos de um tal de Escol e de um tal de Manre, que se tornam aliados do Abraão, porque não tem uma pessoa nesse mundo que não precise de amigos. E aí, quando Abraão precisa, Deus está aqui, os seus amigos. Então, pois é, Senhor, meu sobrinho Ló, de novo, se meteu em encrenca. Levaram ele. Turma, dá para me dar uma mão aí? Vamos comigo? Vamos. Foram. E resgataram o Ló. A esposa morre, imigrante. Cadê o cemitério para ele? Aí ele vai lá, conversa com o povo da cidade, está aqui o campo, está aqui a caverna de Macpela. Enterra sua falecida. Então foram muitas as provações, mas não foram menores as provisões. E comigo e com você é diferente? Já teve assim aquele dia? Homem não gosta de confessar essas coisas, as mulheres confessam abertamente.
Teve aquele dia de tristeza já na sua vida? O céu está fechado, você não vê o sol, angústia, o coração aperta, você já não acredita mais, você já vai se entregando assim não digo uma depressão, mas um abatimento. Aí você vai empurrando o dia, né? Vai empurrando. Tem que fazer almoço, fazer o quê? Vamos fazer. Tem que obedecer essa ordem do patrão. Queria estar em casa, fazer o quê, né? Vamos lá. Vai empurrando, vai empurrando. Vai vivendo sem alegria, né? Vai vivendo sem alegria. Vai vivendo porque tem que viver. Aí de repente Deus te visita. Você recebe um e-mail. Não esperava. Alguém liga para você. Alguém te dá uma notícia. São coisas assim, realmente pequenas, mas que parece que vem com um laço e com um cartãozinho escrito assim: eu não me esqueci de você. Assinado Deus. E aquilo te reanima, lança a luz para o seu rosto. Você olha para frente, puxa, então se Deus está aqui agora, tem futuro. Se Deus mostrou que se importa com uma coisa tão pequena, Ele está cuidando da maior. Deus não me abandonou, Deus não te abandonou. Deus está no controle. Deus sabe o que faz. Tanto nas coisas grandes, quanto nas pequenas. Me lembro uma vez eu estava num congresso missionário, o dirigente chamou todas as crianças, filhas e filhos de missionários lá na frente, e aí olhou para nós que estávamos lá assistindo e disse assim: está vendo essas crianças aqui? Tinha gente em tribo de índio, tinha gente na África. Disse assim: está vendo essas crianças? Estão todas alimentadas, todas vestidas e todas sendo educadas, porque Deus provê. E aí eu me lembro de Mateus capítulo de número 6, que Jesus diz assim: olha, os pássaros, eles não trabalham, eles não ajuntam em celeiro, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olhe para os lírios do campo, digo a vocês que nem Salomão na sua glória se vestiu como ele. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã murcha, e é jogada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa na minha vida cristã e como pastor, que fé não morre. Fé não morre. E sabe por que não morre? Porque quando ela está assim, quase se apagando, vem Deus e assopra de novo. Ele não pisa no pavio que fumeca. Sopra. Se nós estamos até hoje na fé, é porque Deus tem a cada dia sustentado a mim e a você nessa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por isso a minha oração é que você ande os próximos dias como uma verdadeira filho e filha de Abraão. Porque a Bíblia vai dizer que os filhos de Abraão são os que são da fé. Os que são da fé. Que nos momentos mais difíceis, Deus se revele a você, Deus renove a sua fé, Deus honre a sua fé e Deus abençoe a minha e a tua vida. Amém. Vamos nos colocar de